Oi, crianças, tudo bem? Hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre pontuação. Para a gente entender um pouco mais, compreender para que ela funciona, como que a gente usa, a gente tem que entender para que ela serve. Mas primeiro, para que será que serve a escrita? Alguém já parou para pensar? Por que a gente escreve? Bom, a escrita nada mais é do que uma representação de tudo aquilo que a gente pensa e de tudo aquilo que a gente fala. Por exemplo, eu estou falando aqui com vocês agora. Estou falando. Mas tem dias que eu não estou aqui na frente da câmera falando com vocês. Aí o que a gente faz? Vocês têm lá a aula no papelzinho, impresso, tudo escrito. As orientações, o que tem que fazer, não é? É a mesma coisa. Então, a escrita é uma forma de representar tudo aquilo que a gente queria falar, mas ou não pode, ou não vai atingir o número de pessoas que ele pretende. Por exemplo, um escritor de livros. Ele poderia muito bem sentar numa mesa, reunido com os amigos, e contar as histórias que ele pensa. Só que ele não quer, ele não está satisfeito com isso. Ele quer atingir toda uma população, ele quer que a história dele fique conhecida. Ele vai conseguir falar para todos? Não. Então, para isso que existe o livro. Então, eu vou lá, digito, escrevo todas as palavras, tudo que eu penso, a gente imprime e publica, coloca nas lojas para vender e todo mundo começa a consumir a sua história, aí fica conhecido em todo o país ou, quem sabe, em todo o mundo. Então, a escrita é uma forma de registrar e deixar por todo um período, porque se eu falo, tô falando aqui com vocês agora, esse vídeo é só eu deletar aqui, não existe mais. Mas um papel escrito, ele nunca vai deixar de existir, porque eu posso tirar cópias e cópias. Então ele sempre vai existir, sempre alguém vai ter um exemplar. E assim, tudo que eu penso, tudo que eu quero falar para todos vai ficar registrado para sempre na história. Então, para isso que existe a escrita. Mas e agora a pontuação? Para que serve? Quando nós estamos falando, nós damos pausas, nós interpretamos. Quando a gente pergunta, se eu quero perguntar uma coisa para vocês, eu pergunto: fulano veio hoje? É uma pergunta. Como que vocês sabem que eu estou perguntando? Pela forma como eu falo. Agora eu falar: fulano veio hoje. Olha a diferença, eu estou afirmando. Então, o tom de voz que eu vou usar, ou a entonação que eu vou dar na minha voz, vai determinar se eu estou perguntando ou se eu estou afirmando, certo? Ou se eu estou contando uma história, falando aqui sem parar. Eu dou pausas, não dou? Paro, respiro, continuo. Ou, sei lá, eu vou terminar um assunto, a gente dá uma interrompida e depois continua. E assim acontece com a escrita também. Como na escrita a gente representa a nossa fala, foi necessário criar sinais para poder a gente conseguir interpretar quando a gente tem que dar essas pausas, quando a gente está perguntando, quando a gente está afirmando. Estes sinais são as chamadas pontuações. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Vamos ver. Quando eu vou fazer uma pergunta para vocês, eu vou falar: a Ana veio hoje? Vocês sabem, porque eu estou dando a entonação de pergunta na minha voz, certo? E se tiver escrito? Aí eu vou ler. Talvez esteja espelhado para vocês, mas dá para acompanhar, ok? Olha lá. A Ana veio hoje? Como tem a interrogação, que me indica a pergunta, no final eu dei uma entonação de pergunta. A Ana veio hoje? Então eu sei que eu estou perguntando, porque o sinal fez eu dar a entonação de pergunta quando eu li, ok? Agora eu posso afirmar: a Ana veio hoje. Olha lá, uma afirmação. A Ana veio hoje. Eu sei que eu estou afirmando devido à exclamação no final da pergunta, ok? Mas ainda
temos casos em que a frase é um pouco maior. Então, a gente faz algumas pausas na hora de falar. Por exemplo, quando eu vou encontrar com alguém que faz tempo que eu não vejo, eu falo: Oi, quanto tempo? Como que você tá? Vocês perceberam que eu dei uma pausa no Oi, quanto tempo? Como você está? Essa extensão das vogais, que seria uma forma de fazer uma pausa, seria onde a gente usa a vírgula, porque a gente dá uma parada, dá uma respirada para poder continuar falando. Então, se tivesse escrito e eu não estivesse falando, olha como estaria. Oi, vírgula, quanto tempo? Vírgula de novo, como você está? E aí, tem a interrogação aqui no final, então o está eu falei como uma forma de pergunta, ok? E nós temos ainda algumas frases. Por exemplo, eu posso falar para vocês. Hoje eu levantei e minha mãe não estava em casa. Eu fui, tomei meu café e voltei para a cama. Eu falei algumas frases soltas, apenas. Você entendeu o recado, ok? Frases curtas que deu para entender o que eu disse. Quando eu coloco apenas frases, nem sempre tem que ficar perguntando ou exclamando em tom de felicidade. Eu posso também simplesmente falar, ok? E para essas falas, que são apenas falas, eu não exclamo, eu não pergunto, é para isso que existe o ponto final. Então, olha lá, se estivesse escrito e eu não estivesse falando. Hoje eu levantei e vi que minha mãe não estava. Ponto final aqui. E aí tem questão de mudar de assunto, que aí vocês já sabem que a gente vai para outra linha e dá o espaço e fala: tomei meu café e voltei para a cama. Terminei de falar o que eu queria. Ponto final de novo. Ok? Tá um pouquinho confuso porque a câmera inverte a imagem, mas eu acho que deu para entender o que eu quis dizer, tá bom? Então aí a gente vai ter um desafio para vocês. Eu vou dar uma frase e vocês vão pontuar. Pode ser? Então, desliga o vídeo, pega a frase que eu enviei e pontua ela para mim. Tudo bem? Espero que vocês consigam. Voltei, a atividade de hoje ainda não acabou. Agora, lá no livro Ler e Escrever, vocês têm o número da página aí escrito que eu mandei, vai ter a história da Chapeuzinho Branco. E é ela que nós vamos trabalhar essa semana para entender um pouco mais sobre a pontuação. Lembra que algumas semanas atrás a gente trabalhou a história da Chapeuzinho Vermelho e eu pedi para vocês serem os escritores e inventar uma nova versão para a história da Chapeuzinho? Pois é, foi isso que o autor da Chapeuzinho Branco fez. Ele criou uma nova versão para a história da Chapeuzinho Vermelho dos Irmãos Grimm. E olha, eu vou dar um spoiler, tá muito legal essa versão. A gente vai ler juntos, tudo bem? Mas antes da gente começar a nossa leitura juntas, que isso vai ser na próxima aula, eu quero que vocês peguem o primeiro trechinho e gravem um vídeo lendo esse trechinho pra mim. Só que tem uma coisa, vocês vão ter que respeitar a ordem de pontuação na hora de ler. Porque se tem a pontuação, eu não posso ler, por exemplo, vou pegar aqui uma das frases que a gente trabalhou. Eu não posso ler isso daqui falando, a Ana veio hoje. Ponto. Porque eu estou fazendo uma pergunta. Se eu só falar, a Ana veio hoje, eu não vou saber que você está me perguntando. Então, eu tenho que ler. A Ana veio hoje? Aí a pessoa pode responder, sim, a Ana veio. Aí a exclamaçãozinha lá no final, como em a Ana veio hoje. Ok? Então eu quero que vocês leem, tentem compreender aí o sinal de pontuação, dá uma lida só para vocês antes, e aí depois que vocês acharem que vocês treinaram bastante e estão prontos, eu quero que vocês gravem um áudio ou um vídeo e enviem essa leitura desse primeiro parágrafo para mim. Pode ser? Tô esperando o vídeo de vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima aula!